chegamos agora ao famoso livro de Daniel. Então, já falamos de Lamentações, falamos do livro de Baruque. Vocês podem ver que o contexto é mais ou menos parecido. Agora vamos falar de um livro totalmente diferente dos dois anteriores. É um livro um pouco mais longo, tem 14 capítulos, e vamos falar de cada detalhe dele. Então, vamos começar pelo conteúdo. É um livro escrito em 3 línguas, né, que podemos ver, livro escrito em 3 línguas. Ele tem um trecho em aramaico, aí eu estou citando quais são os trechos, tem acréscimos em grego e tem restante em hebraico. Então, ele passa pelo aramaico, grego e hebraico. Os trechos em grego, eles são deuterocanônimos e não constam na Bíblia protestante. Então, se vocês pegarem uma Bíblia católica, o livro de vocês tem que ter 14 capítulos. Se tiver 12, a Bíblia que vocês estão usando é uma Bíblia protestante. Tá? Vocês podem, se vocês têm algum colega protestante, que tiver com eles, pede para eles ver o capítulo de Daniel, o livro de Daniel, se eu ver que tem 2 capítulos a menos, porque não constam esses acréscimos, que é Daniel 3, 24, 90 e Daniel 13, 14. Então, esses capítulos não existem. E qual a época do livro? Então, ele narra acontecimentos do século VI a.C., mas os estudiosos supõem que o livro de Daniel tenha aparecido entre os anos 167 e 164. Nesse período 167 e 164, que já está quase entrando o domínio, que veio os gregos, os persas, depois vem os persas, os gregos, depois, ao contrário, os persas, o grego, depois vem os romanos. Nesse período, já está muito forte a famosa linguagem apocalíptica. É uma linguagem diferente de uma linguagem profética. E Daniel vai ser portador dessa linguagem. Esse é um livro apocalíptico. É assim, o Apocalipse do Antigo Testamento é o livro de Daniel. Ele é escrito no tempo de Antíoco IV Epifanes, quando ele massacrava a Judéia, já falamos sobre isso, né? Mas estamos distantes do período monárquico, não existe mais rei, e com isso não se tinha mais profetas. Quando não tem rei, não tem mais profeta. Se você tem rei, você tem profetas. Então, o livro de Daniel não é um livro profético, mas também não é um livro histórico. Mas ele é narrativa dos acontecimentos daquela época. Então, o Apocalipse, ele é uma leitura que você faz da seguinte maneira: você está vivendo um momento hoje que você acha complicado, você evoca um trecho antigo, um texto antigo que você leu. Por exemplo, eu estou no ano 2021, eu posso pegar as Torres Gêmeas de Nova York, que aconteceu, não lembro que ano foi aquilo, isso tem 10 anos, 15 anos, aconteceu a explosão, e todo mundo falava, é o fim do mundo, é a primeira palavra que vem na boca, é o fim do mundo, né? O fim do mundo. Então, eu posso contar uma história, quando comparar com essa violência que a polícia militar tem entrado nas comunidades, matado pessoas inocentes, e a gente vê isso toda hora, cada dia no noticiário, a onda de violência que ainda temos de ver pessoas miseráveis, nós estamos nos aproximando do fim do mundo, e algo como o que aconteceu, aí não cito, aí eu vou contar algo, eu pego aqui, por exemplo, o Cristo Redentor, vai vir um avião, vai explodir o Cristo Redentor, e vai cair no aterro, vai matar várias pessoas. Eu estou fazendo isso uma história de apocalipse. Estou pegando algo que aconteceu no passado, estou atualizando para o nosso contexto, falando de acontecimentos que vão acontecer. Agora, é interessante, quem está lendo o Evangelho diariamente essa semana, está vendo que está falando que nós vamos entrar no Advento, nós estamos na 34ª semana do tempo comum. Está falando justamente do final dos tempos. E Jesus fala literalmente para os discípulos: não tenham medo. Vocês vão ver guerras, vão ver misérias, vão ver tempestades, vão ver cair torres gêmeas, vão ver acontecer muitas catástrofes, mas não tenham medo. Só Deus sabe o dia e a hora que o mundo irá acabar. Então, é essa visão que eles tentavam passar no tempo de Daniel, que João tentou passar no tempo do Império Romano, e que nós continuamos. Está cheio de profetas do Apocalipse, aí, falsos profetas do Apocalipse, hoje que falam um monte de bobagem. Então, é bom a gente estudar para entender essas coisas, conhecer isso com mais profundidade, né?
Então, o livro de Daniel não é profético, então eu já estava falando. Então, ele acaba, Daniel, ele sendo assim o pai do movimento apocalíptico, né? Tanto é que ele está sendo lido nas primeiras leituras dessa semana. É só pegar as liturgias que vocês vão ver. Então, pelo seu modo de escrever, modo de pensar, de ler a história com os olhos da fé do Deus de Israel. Então, com seus oráculos, são aquelas pequenas orações contra as nações, ele abre um movimento apocalíptico nos séculos que antecedem a vinda de Cristo. Então, vai haver muita produção literária apocalíptica, mas Daniel foi o único representante no Antigo Testamento. Nós vamos ver as profecias de Enoque, tem vários apócrifos apocalípticos que falam coisas horrorosas e misteriosas, e, por exemplo, a história de Melquisedeque, ele aparece no livro de Enoque também. Então, acaba o livro de Daniel, ele vai influenciar uma geração inteira com seu modo de ser, de ler a história e de transmitir o conteúdo. Então, ele não é um livro profético, mas é um livro apocalíptico. Tá? Então, é interessante a gente ter essa noção. Então, continuando, os apocalípticos e os imperialismos. Então, sabemos que de 800 até 612 a.C., o Império Assírio sempre incomodou os israelitas. Depois de 612 a 538, vieram os babilônios, levou o povo para o exílio. Do fim do cativeiro até o ano 333, foi a vez de quem? Os persas, que foram derrotados pelos gregos com Alexandre Magno, e esses ficaram no poder até 64. E depois o patrão passou a ser os romanos, que ficaram no poder até 135 depois de Cristo. Então, se hoje nós vemos a China, a Rússia, os Estados Unidos, um defendendo o capitalismo, outros defendendo o comunismo, que são os patrões do mundo, nós acabamos subjugando a eles, a gente vê isso aí, já acontece desde 800, 900 anos antes de Cristo. Então, assim, a Bíblia surgiu nesse contexto. A Sagrada Escritura, o Antigo Testamento, o cânon do Antigo Testamento, tem todo esse contexto por volta. Então, os livros apocalípticos vieram deixar para a humanidade uma mensagem de estímulo, porque tudo isso, essas desgraças que nós passamos pelos assírios, babilônios, persas, gregos, romanos, nada disso derruba. Nós estamos hoje aqui com outros povos tentando mandar, outros povos trazendo medo, outros povos, mas nós continuamos. Jesus falou: não tenham medo. Então, o Apocalipse ele veio para deixar para a humanidade essa mensagem estimulante. Deus não quer que uma nação domine sobre outra nação, mas quer que todo mundo converse, dialogue. O esforço do Papa Francisco com a Fratelli Tutti, dialoguem, se comuniquem. Então, os Apocalipses pregam o reino de Deus com liberdade de vida a todos. Essa é a característica dele. Os profetas, eles têm como alvo as suas denúncias, que eles querem denunciar o regime monárquico, as coisas erradas que o rei fazia, que os sacerdotes faziam, que os mestres, os donos da corte faziam. Os apocalípticos, eles desmascaram essa monstruosidade dos imperialismos. Então, tudo aquilo que os assírios, babilônios, gregos, persas e romanos fizeram, e hoje outros povos ainda fazem, eles são desmascarados por justamente essa visão apocalíptica, porque a decisão está na mão de Deus. Ninguém tem o poder, não há presidente nenhum, não há deputado nenhum, não há prefeito, governador, não há dono do mundo, não existe isso. Tudo está todos nós somos dependentes de Deus. Estamos ligados a Ele. Então, vamos ver esse apocalíptico e os profetas, né? Os profetas eram aqueles que denunciam e anunciam. Eles denunciavam e anunciavam o que viria a acontecer, como os profetas Jeremias, Isaías III e o profeta Ezequiel anunciavam a queda de Jerusalém. Os apocalipses já são ao contrário. Eles pregam a resistência. Vocês têm que ter força para lutar, ter esperança que não há destruição que nos destrua, porque tudo depende de Deus. Pode passar um maremoto, destruir a cidade do Rio de Janeiro, daqui a pouco vai nascer uma outra cidade diferente.
Então, foi o que aconteceu com Daniel, que esteve nesse período mais crítico da dominação seleucida, que foi depois que Alexandre morreu, dividiram os romanos, os gregos em vários deuses, e entrou esse tal de povo seleucida, que tinha um tal de Antíoco IV Epifanes, que ele se achava o homem, eu sou Deus, eu sou o cara, vocês me obedecem ou todo mundo morre, que vai impor aos judeus a religião, a cultura, os costumes gregos, e vão querer mudar tudo isso no mundo. Né? Então, à primeira vista, os apocalipses parecem de pessoas alienadas, pessoas que, tipo, tinha aquele mestre que vivia lá no centro da cidade, né? Gentileza, né? Ah, aquele cara era um apocalipse, o mundo vai acabar, e andava escrevendo nas paredes, né? Então, contam coisas do passado, usando imagens e símbolos com textos estranhos a pessoas não iniciadas ainda na fé. Então, esse era um dos grandes motes que nós tínhamos no livro do Apocalipse, os livros apocalípticos, né? E eles pregam muito a questão do reino de Deus. O Apocalipse propõe este caminho alternativo. Venham comigo que eu mostro o reino de Deus. Mas são falsos profetas. Vamos ter esse olhar. Daniel fala de reino de Deus e o Apocalipse termina apresentando a Nova Jerusalém. Que pega o livro do Apocalipse, se você pegar o primeiro capítulo do Apocalipse, nós vamos ver isso no semestre que vem, em Sagrada Escritura 3, ele começa mostrando a árvore da vida. Onde estava a árvore da vida? Estava em Gênesis capítulo 1. E ele vai terminar no capítulo 22 com a árvore da vida. Tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. A vida da gente é isso, simples. Simples. Nós somos um ponto passando por aqui. Então, Daniel vai falar desse reino de Deus e o Apocalipse termina apresentando a Nova Jerusalém. O livro do Apocalipse também fala de uma Nova Jerusalém. Não há mediações, inclusive a mediação religiosa, porque não vai ter templo. Quando nós estivermos na Nova Jerusalém, lá também não vai ter templo. Jesus não ficava no templo. Às vezes nós ficamos o dia todo na igreja, rezando novenas com Maria, etc, etc, etc. É bom de começar a rever essas coisas. Será que nós estamos rezando demais e tendo ações de menos de cristãos? Isso é uma reflexão que eu deixo para vocês. Eu faço isso para mim também. Não é dizer que não vou mais, não estou falando para não ir à missa, não. A missa nós temos que louvar, agradecer, temos que ir lá, mas cuidado com excesso de novenas, excesso de textos, rezar isso, rezar aquilo, toda hora, e às vezes nós não estamos fazendo o que Jesus pedia. Então, lá no Apocalipse, não vai ter templos. É muito interessante isso. Você pode ver o livro do Apocalipse, que São João termina assim. Então, não há mediações religiosas, ausência de templo, o mundo inteiro está incluído. Aquilo que o Papa fala, tudo está interligado nessa casa comum, lá vai estar tudo interligado nessa casa comum. Todo mundo com corpo glorioso, adiante. Então, este é o sonho dos apocalípticos, que os imperialismos poderão retardar, mas não impedir. Por que os imperialismos falam? Sigam o líder sou eu sou o rei. Não é assim que os nossos presidentes falam, não é assim que os nossos políticos falam, não só do Brasil, do mundo inteiro, cada um com a sua ideologia, não é assim que Hitler falava, não é assim que o Lula falava, que Bolsonaro fala, que todo mundo fala. Todo mundo é assim, e que os outros que vão vir aí vão falar também. Infelizmente é isso. Se eu for para a política, eu vou fazer a mesma coisa, porque eu preciso de voto. E eu tenho que prometer, agora se eu vou cumprir é outra história. Mas no Apocalipse tudo já está consumado, tudo está cumprido, porque Deus é tudo em todos. Olha que diferença. Então a leitura de Daniel é uma leitura apocalíptica, e a leitura do Apocalipse, do profeta, não é apocalíptica, é de crítica ao rei. Então, esse sonho dos apocalípticos, do imperialismo, não batem, não se casam. Então, chegamos aqui ao ponto, o Apocalipse. O Apocalipse usam deste critério. Como é que se escreve um livro do Apocalipse? Eu já expliquei para vocês. Recuam anos, até séculos em relação ao tempo que vocês vivem, como eu citei o tempo da Torre Gêmeas, né? Que foi perto, aos recuei anos. Eu vou descrever coisas acontecidas naquela época, como se estivessem por acontecer. Olha, vai destruir agora o Cristo Redentor, vai destruir os prédios mais altos do Rio de Janeiro, vai destruir lá em São Paulo
prédio da Avenida Paulista, etc, etc. Então, vão descrever coisas acontecidas como fossem acontecer hoje. Mas eu estou me baseando no passado. Vou usar verbos no futuro, quando, na realidade, são coisas do passado. Eu apenas mudo a conotação do verbo. Usam pseudônimos, sonhos, visões, simbolismo. É o número da besta, é o leão, é o tigre, é o diabo. Várias coisas que vão aparecer no livro do Apocalipse. Os escritos do Apocalipse também fazem você trazer símbolos. O pessoal adora usar Dia das Bruxas, Halloween. Isso é ótimo para isso. Então, não conhecendo o que será o amanhã, quando chega uma data em que vem. E vão dizer o quê? Chegamos ao fim. É isso que fala. Às vezes nós ficamos desesperados de ver a nossa vida como está hoje. Você viu como eu passei esses 4 dias depois que eu fiz aquela bendita colonoscopia, que eu tive que voltar 2 vezes para o hospital de madrugada, porque eu não estava me sentindo bem, e hoje eu acordei bem, falei com a minha mulher, vou tomar um vinho. Ela, não vou deixar você tomar o vinho. E ela estava certa, que eu não fosse tomar o vinho. Eu estava brincando também, mas porque eu ia dizer, chegou o fim? Não, quem sabe o fim é Deus. Jesus Cristo fala isso no Evangelho de hoje, de ontem. É só pegar o Evangelho do dia e ler o de hoje e de ontem. Eu não posso julgar ninguém. Quem julga é Deus. Então eu posso não concordar. Não concordo que o cara é gay, que o cara é viciado em drogas, que o cara é o político A. Eu posso não concordar, é um direito que eu tenho. Mas fico na minha, vou tocando a minha vida. Também não vou ficar brigando, batendo boca com todo mundo, brigando. Não é isso que Deus quer. Jesus quer diálogo, Deus quer diálogo. E quem vai decidir o fim é Deus. Então, essa leitura apocalíptica, ela traz isso para a gente. Então, agora vamos passar pelos 14 capítulos do livro de Daniel, Apocalipse ano que vem. Então, antes de vocês lerem, depois eu vou pedir para vocês lerem 2 textinhos que eu dei para vocês, do livro do Daniel, que fala da Bíblia hebraica, que se divide em 3 blocos, que é o Tanakh, né? A Torá, Ketubim, Neviim. Vocês nem vocês vão entender. E o cântico dos 3 jovens que vão aparecer nesse texto, que aparece no capítulo 3 do livro de Daniel, que foi escrito em grego, que não tem na Bíblia protestante, que esses 3 jovens vão ser colocados numa fornalha ardente e eles vão cantar um louvor, né? Então, vão fazer louvor a Deus, fazer louvor à criação inteira e louvam a Deus pela libertação da fogueira. Depois, vale a pena uma leitura sobre isso. Então, vamos ler agora o que nos interessa desse livro do Daniel. O primeiro capítulo vai falar de jovens hebreus na corte de Nabucodonosor, né? Então, olha só, ele está falando em acontecimentos antigos. Nabucodonosor foi na época dos babilônios, que ocorreu na época do exílio, mas os acontecimentos estão próximos do domínio Império Romano, anos 100, 120 a.C. Ok? Então, para ver como é que é um escrito apocalíptico. Então, o ambiente é o exílio da Babilônia, mas o autor fala do tempo de 167, 164, época da Antíoco IV. Então, ele pega aquilo que eles viviam na Babilônia e traz para o tempo que ele está vivendo, que é Antíoco IV, que é uma perdição. O rei Nabucodonosor ordenou que escolhessem moços judeus instruídos para trabalharem na corte. Daniel era um deles, e trocaram no livro o seu nome para Baltazar. Eles foram provados em um teste. Vocês só devem comer legumes e beber água. Se estiverem subnutridos, vocês entram na dieta do rei e podem vir para a corte. Mas eles ficaram melhores do que isso. Então, eles ficaram não só na dieta do rei, eles passaram a ser servos, serviçais do rei, orgulho do rei. Qual é a finalidade disso? Incutir nos judeus, dominados por Antíoco IV Epifanes, o apreço à tradição judaica. Não se sintam inferiores, o mundo não vai acabar. Esse demônio desse Antíoco IV vai passar e o mundo vai continuar. Jesus Cristo vai confirmar isso depois. Então, esse é o primeiro capítulo do livro de Daniel. Aí vem o segundo capítulo, mas ele traz aquilo por trás da história que ele está contando, que é um livro apocalíptico. Então, o rei teve sonhos e convocou os magos para interpretá-lo. Então, sem sucesso, os magos são ameaçados de morte. E Daniel vai intervir por eles, né? Daniel interpreta o sonho.
E ao interpretar o sonho, ele é nomeado governador da Babilônia. Então, na história dele, ele vai ser governador da Babilônia. Qual é a finalidade disso? Mostrar aos judeus que Deus está com eles. E logo despontaria o reino de Deus. Então, na realidade, ele está falando no tempo de Antíoco IV, uma história que aconteceu antes, mas as pessoas estão lendo para os que estão no tempo sofrendo as agruras de Antíoco IV, o grego, não tenham medo, não tenham medo, porque Deus vai levar vocês para o reino. Judeus, se acalme, Deus está com vocês. É isso que ele quer fazer. Mas ele está trazendo uma história na cabeça dele que ele pegou dos passados. Vou voltar aqui. Vamos lá agora. Chegamos no capítulo 3 do livro de Daniel. Chegamos agora à adoração de uma estátua de ouro. Então, voltamos a Nabucodonosor, lá na história antiga, que constrói uma estátua de ouro e obriga todo mundo a adorar aquela estátua. 3 companheiros de Daniel foram denunciados porque não aceitam adorar, porque eles são judeus, tementes à lei, tementes ao templo, são tementes às regras, às normas judaicas, etc, etc. Ao templo, né? Então, passado um tempo, o rei foi até a fornalha e viu os 3. Tranquilo, ele levou os 3, botou os 3 na fornalha, eles vão morrer assado lá. Passado um tempo, o rei foi até a fornalha e viu os 3 tranquilos, brincando no meio das chamas, virando de lado. Tosta mais um pouquinho aqui, tosta mais um pouquinho. Estavam brincando ainda. Então, acompanhava os 3 uma pessoa enviada por Deus, que bendiz os 3 jovens. Eles se chamavam Sidraque, Misaque e Abinênago. E pede respeito ao Deus deles, né? Respeitem o Deus desses 3. Qual é a finalidade disso, dessa cena da fornalha? Mostrar que o Deus dos judeus é o Deus verdadeiro, não o Deus proposto por Antíoco IV, que se achava a própria manifestação do Deus, era o Epífanes, né? Ele era a própria Epifania. Então, aqui ele quer fazer isso. Então, isso aí é um texto escrito em grego, não está na Bíblia protestante. Chegamos ao capítulo 4. Vai ser o sonho e loucura de Nabucodonosor. Praticamente vai ser uma repetição do capítulo 2. O rei vai expor o seu sonho, Daniel vai esclarecer, vai dizer ao rei que você irá recuperar o instinto humano após reconhecer que Deus é soberano. Qual é a finalidade? O sonho se refere ao megalomaníaco que ambicionava conquistar o mundo e ser adorado como Deus, que era o Antíoco queria fazer isso. Mas no sonho, ele não passa de um animal selvagem, que recupera o juízo ao reconhecer a soberania de Deus. Então é isso que Daniel quer mostrar para ele com esse sonho. Chegamos ao capítulo 5, o banquete de Baltazar, que era o outro nome de Daniel. Então, o filho de Nabucodonosor vai promover um banquete, onde vai utilizar os utensílios roubados no templo de Jerusalém por Nabucodonosor, que foi levado para o exílio. Você lembra que Baruque é que vai trazer esses utensílios de volta, acabamos de falar no outro livro. E aí vai aparecer uma misteriosa mão. Lembra até do filme A Família Addams, né? Chega uma mãozinha lá que vai escrever uns garranchos na parede e ninguém consegue decifrar. Aí quem o rei vai chamar? Daniel. Aí o Daniel, recusando os presentes, vai esclarecer o escrito. Está escrito contado, pesado e dividido. Contado quer dizer que Deus já havia contado os dias do reino que estava no fim. Pesado, Deus pesou o rei, mas não havia peso. Era uma pessoa inútil. E dividido, o reino seria dividido, entregue aos medos e aos persas, que eram povos estrangeiros, que é o que vai acontecer depois, né? Então, qual é a finalidade? Devido ao rei saquear e roubar os templos, como é que está no livro de Macabeus, capítulo 1, capítulo 6, segundo Macabeus, capítulo 3, capítulo 4, onde vai contar a história de Antíoco Epifanes, a perseguição que ele faz contra os judeus, a destruição de mortes, imposição dos costumes. Vai apresentar no capítulo 6 a morte em glória de Antíoco IV. Aí no capítulo, segundo livro de Macabeus, 3:1-40, vai fazer as intrigas de Simão, que era um superintendente do templo, e vai falar de atentados contra os tesouros do templo.
e vai falar do castigo de Eliodoro, que era o superintendente de negócios, como se fosse o ministro da economia do tempo. E aí esse Eliodoro vai acabar se convertendo, mostrando que vale a pena a gente não ficar dividido. Então, a previsão do fim da dominação de Seleucas encoraja o povo à resistência. Então, era essa a finalidade. Os Seleucidas, esse povo vai acabar. Vai vir outros povos, só que não vir outros povos com outras dominações também. Aí chegamos ao capítulo 6. Daniel vai ser jogado na cova dos leões. Então, vão armar uma cilada para Daniel, que orava a Javé, mas queriam somente culto ao rei. Então, o pessoal sabia que tinha que adorar o rei Epifanes, mas Daniel adorava o seu Deus. Então, por isso, Daniel foi lançado à cova dos leões, a gruta foi lacrada para ele morrer. No dia seguinte, o rei foi à cova dos leões e ele viu Daniel vivo, sem ferimento algum, e o fato agradou ao rei, que mandou jogar aos leões todos aqueles que tramaram contra Daniel. Então, a finalidade, a competição pelo poder e as manobras de puxar o tapete dos outros. Né? É aquela famosa inveja que tem. Quantas pessoas querem destruir outras porque não está fazendo aquilo que lhe agrada. Né? Então, isso que aconteceu. Chegamos no capítulo 7, vai falar dos sonhos de Daniel. Aí ele vai sonhar com 4 feras. Olha os animais aparecendo. Apocalipse de João também aparece isso. Semelhante, uma parecia um leão, que acaba virando uma pessoa, uma parece um urso, que tem ordem de comer bastante carne, a terceira parece um leopardo, que tem 4 asas e 4 cabeças, e a quarta fera era uma de dentes de ferro e proferia palavras arrogantes. Então, Daniel, ele olha esses animais, essa figura, e ele vê também um ancião sentado. Esse ancião estava com roupas e cabelos brancos, e o seu trono era de fogo, de onde corria um rio de fogo. No livro do Apocalipse, coisas semelhantes aparecem. Miríades e miríades de seres serviam, e os livros foram abertos. Nós vamos ler o livro do Apocalipse, vão abrir os livros, vão retirar os selos, vai ser a mesma coisa. Miríades são vários anjos que estavam. A quarta fera gritava insultos, foi morta, e as outras perdem o poder. Então, do céu desce alguém semelhante ao Filho do Homem, que foi a leitura desses dias, que vai se juntar ao ancião, ele vai receber o poder eterno, a glória, o reino, o mundo inteiro serve. Qual é a finalidade desse sonho de Daniel? Mostrar que o leão é a Babilônia, o urso, o povo da Média, o leopardo, a Pérsia, e a quarta fera, aquele homem de ferro, é o Império Grego. E quem era o ancião? É Deus, que está servido por quem? Pelas miríades celestes. O julgamento da história está começando. O Filho do Homem representa quem? O povo que é fiel ao templo, que é fiel à lei, que é fiel à raça, que recebe de Deus o reino que jamais acabará. Esse que é o grande motivo. Aí chegamos no capítulo 8, Daniel vai ter outra visão. Em Susa, à beira do rio Lai, Daniel tem outra visão. Ele vê um carneiro dando chifradas e se defronta com um bode que voa, que também possuía chifres. Língua Apocalipse tem esses animais, tá? São João tem a mesma coisa. Tinha um chifre maior do bode que quebrou, e logo surgiram 4 chifres menores. Então, um dos chifres foi até a terra de Daniel, alcançou as estrelas e derruba as estrelas do céu. Olha que papo meio torto, né? Desafiou o comandante do céu, abolindo os sacrifícios. Então, 2 santos conversavam sobre o tempo que duraria, chegam à conclusão de que duraria 2.300 dias. Então, quantos de nós já ouvimos falar, o ano 2000 o mundo vai acabar? Agora, nós não vamos ver, mas quem viver até o ano 3000 vai escutar a mesma história. Ou 2100, vai acabar 2100. Então, qual é a finalidade? O chifre quebrado do bode representa Alexandre Magno, que morre e seu império foi disputado pelos seus 4 generais, representando aqueles 4 chifres. O chifre pequeno, que cresceu até a terra de Daniel, representa o rei Antíoco IV. Ele tomou Jerusalém e no templo colocou a estátua de Zeus, Júpiter, fez a maior profanação que o templo poderia ter. Por isso que entrou a história dos Macabeus para tirar esse deus Júpiter de lá, que é a divindade suprema da religião grega.
enfrentando o próprio Deus, que é o nosso Deus, mas os seus dias já estavam contados. Aí chegamos ao capítulo 9, as 70 semanas. Daniel rezando, aparece o anjo Gabriel. Talvez não apareceu só a Maria, apareceu a Daniel lá no Antigo Testamento, explicando que 70 semanas é um número perfeito de anos. O ponto de partida é a data da revelação feita por Jeremias, em Jeremias 25. Se vocês abrirem Jeremias 25, ele vai falar justamente do anúncio dos 70 anos do exílio, do castigo das nações, do julgamento divino. Então, a gente está pegando uma história do exílio, trazendo para a atualidade com Epifanes, né? Então, o término visado é a restauração de Jerusalém e a volta dos exilados, que vai estar narrado em 2 Crônicas 36, onde Ciro concede liberdade aos judeus, e em Esdras, onde também fala a mesma coisa, que são realizados por decreto de Ciro. Qual a finalidade? A profecia das 70 semanas, que vai nos dizer 2 coisas. A opressão nunca dura para sempre, e será necessário retomar a cada dia o compromisso de resistir. Só assim acontecerá o fim de Antíoco IV. Então, quando nós reclamamos, estou passando necessidade, estamos no meio de uma Covid, não estou podendo ir ali, acreditem. Acreditem em Deus, acreditem em vocês, rezem, orem, vamos colocar os joelhos no chão. É assim que funciona. Vamos ser mais, vamos modificar. Então, a grande visão e códra, do capítulo 10 a 12, e o fim, né? Então, esses capítulos vão encerrar a narração do livro hebraico, e depois ele vai continuar no livro grego. São 2 temas importantes: tempo de cólera, capítulo 10, e o tempo do fim, capítulo 11. E Daniel vê um homem vestido de linho. Novamente aparece o anjo Gabriel, falando que Deus se revela aos pequenos, e aí aparece também o anjo Miguel, afirmando que Miguel era o anjo protetor de Israel, estava a combater o protetor dos persas. Então, a partir do versículo 2 do capítulo 11, vai ser feito um resumo dos 3 reis, desde os tempos de Ciro até, dos reis, né, dos reis, do tempo de Ciro até Antíoco IV. Estamos no tempo de Antíoco IV, já perto da vitória final. O autor prevê a intervenção de Miguel, pois a luta não é do povo, é Deus que será seu aliado. Então, o tempo de perseguição será de 3 anos e meio, metade de 7. E a vitória desponta, onde os mortos despertarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha. A mesma história vai acontecer no livro do Apocalipse. Nós vamos voltar a ver tudo isso. E chegamos aqui nos últimos capítulos, que são acréscimos em grego, não tem na Bíblia protestante, vai contar 3 episódios. O episódio de Susana, vai contar o de Daniel desmascar o ídolo babilônico e vai mostrar o dragão divinizado. Então, nessa primeira história, Susana é vítima de 2 juízes sem escrúpulos que tentam agarrá-la enquanto ela tomava banho. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência, tá? Como não consegue, acusam Susana de adúltera e ela foi condenada à morte. Então, Daniel desvenda a trama e os 2 juízes são condenados. Para você ver que essas histórias vivem repetindo. O segundo livro, Daniel desmascara o ídolo babilônico. Tinha um ídolo chamado Bel. Este ídolo, que tratavam como Deus, ele consumia muita comida e bebia comidas oferecidas a ele. Então, Daniel espalhou cinzas pelo chão, e no dia seguinte, ele foi ver o que estava acontecendo. E ele viu que a comida e a bebida toda tinha desaparecido, mas estava cheia de pegadas no chão, porque ele botou as cinzas. Então, ele viu que era muita gente que estava indo para comer, pois os alimentos eram consumidos pelos sacerdotes e pelos seus familiares. E os fraudadores foram mortos e Bel destruídos. Então, vocês imaginem, os sacerdotes colocam lá, todo mundo vai, parece até a Igreja Universal do Reino do Diabo, que a gente conhece por aí, né? E nós temos o dragão divinizado. O dragão divinizado era adorado pelos babilônios. Daniel pregava que devemos adorar somente a Deus e pede ao rei para matar o dragão. O rei permitiu Daniel, aí Daniel fez uns bolinhos de piche, atirou na boca do dragão e o dragão comeu e o dragão explodiu. Então, tem uns montes de desenhos animados que passam para as crianças na TV que mostra isso. Aí o dragão explodiu com aqueles bolinhos de piche.
Aí os babilônios ficaram irritados, obrigaram o rei a jogar Daniel de novo nas covas dos leões por 6 dias, porque os leões só comiam 2 pessoas por dia, que eles todo dia jogavam 2 pessoas para os leões, e 2 ovelhas por dia, era o alimento dos leões. Aí, quando o rei chegou lá, só para dar alimentos aos leões, para que Daniel fosse logo devorado, no 7º dia, o rei chegando na cova, chorar a morte de Daniel, e viu ele sentado com o violão. Gosto muito de te ver, leãozinho. Assim, tranquilo, junto aos leões, cantando. Daniel foi liberado e aqueles que tramaram a sua morte foram todos devorados. E assim concluímos o nosso curso de Sagrada Escritura 2. Amém?